Olá a todos, eu me chamo Alessandro, atualmente eu sou docente na Universidade Federal de Santa Maria e vou apresentar o trabalho intitulado Resistência da alvenaria estrutural e seus componentes frente a altas temperaturas. Esse trabalho ele foi desenvolvido em conjunto com o engenheiro civil Rubens Mateus Correia Fagundes e o professor José Mário Dolez Soares. Salienta-se que esse trabalho é parte da pesquisa a qual originou uma dissertação de mestrado e um trabalho de conclusão de curso. Então, a apresentação, eu vou fazer uma breve introdução acerca do tema, vou mencionar as metodologias utilizadas para a coleta dos dados, os resultados encontrados, fazer algumas considerações finais e mencionar as principais bibliografias utilizadas para esta pesquisa. A alvenaria ela está entre os materiais utilizados a longo tempo pela humanidade, assim como o solo, madeiras também. O desenvolvimento da alvenaria estrutural ele ocorreu com mais ênfase a partir da década de 50, a partir de mais pesquisas na área. Até esta data, inicialmente, a alvenaria estrutural, o seu dimensionamento tinha caráter bastante empírico. A alvenaria, de um modo geral, tanto a alvenaria estrutural quanto a alvenaria cerâmica, tanto a alvenaria estrutural quanto a alvenaria de vedação, ela é composta basicamente de blocos, os quais pode ser bloco cerâmico ou concreto, sendo assentados com argamassa, onde a função da argamassa é principalmente absorver tensões normais, cisalhamento e tensões diferenciais, normalmente tensões de tração. Existem na literatura diversos trabalhos acerca do desempenho do concreto em alta temperatura, além de também trabalhos sobre estruturas metálicas. Porém, ainda existe poucos trabalhos acerca da alvenaria estrutural frente a altas temperaturas. Verifica-se nos últimos anos uma maior quantidade de trabalhos focado no desempenho da alvenaria em altas temperaturas. Então, alvenaria, buscando auxiliar o melhor entendimento da alvenaria estrutural em altas temperaturas, o presente trabalho focou no estudo da redução da resistência mecânica da argamassa, prismas cerâmicos e uma pequena parede sob efeito de altas temperaturas. A argamassa utilizada é uma argamassa estrutural industrializada de resistência de 4 MPa, onde buscou-se utilizar a argamassa industrializada a fim de minimizar a quantidade de variáveis a serem controladas durante os ensaios. Foram moldados 3 conjuntos de corpo de prova prismáticos de dimensão 4 por 4,16 mm, conforme recomenda a NBR 13239, onde cada lote de corpo de prova é composto de 3 amostras. Então, ao todo foram moldados 9 corpos de prova. Esses corpos de prova foram ensaiados a altas temperaturas, onde um lote permaneceu à temperatura ambiente como lote de controle. 2 lotes foram ensaiados então a temperatura de 400 graus e 900 graus, onde as pesquisas, a temperatura de 400 graus foi escolhida, uma vez que pesquisas focadas no estudo de concreto mostram que a temperatura de 400 graus não é suficiente para causar degradação considerável. E a temperatura de 900 graus foi adotada por considerar uma temperatura facilmente atingida em incêndios. Em relação aos blocos e prismas, então foi utilizado o bloco cerâmico vazado de parede maciça, onde a relação área líquida e área bruta está na faixa de 0,46. A figura acima representa
a geometria do bloco, onde a parede do bloco é de 2 centímetros. Então, o bloco ele tem 29 de comprimento, 19 de altura e 14 de largura. Foram utilizados prismas cerâmicos compostos por 2 blocos, moldou-se 3 conjuntos de corpo de prova com 3 prismas cada um, avaliou-se a resistência desses prismas cerâmicos à temperatura ambiente, a temperatura de 400 graus e 900 graus também, assim como foi feito para as argamassas. Foram moldadas 2 pequenas paredes, esses 2 protótipos foram submetidos à compressão, então foi feito um ensaio à temperatura ambiente na parede B, onde essa parede possui 4 fiadas, altura de 80 centímetros, e a parede A, 5 fiadas, altura de 100 centímetros. Menciona-se que a parede B só foi feita com 4 fiadas, pois a parede B, depois a compressão foi feita no equipamento, na prensa, então a prensa não possuía curso para fazer a ruptura de uma parede com altura maior que 80 centímetros. Menciona-se que as 2 paredes não foi feito o revestimento argamassado, foi aquecido, todos os materiais foram aquecidos a um tempo de 30 minutos no forno. O carregamento na parede aquecida foi feito através de macaco hidráulico. A figura ilustra aí a aplicação do carregamento. Então, os resultados. As argamassas foram deixadas em 2 dias em condições ambientais, onde não verificou nenhuma degradação visível. Então, foi feita a ruptura, foi feita o ensaio de resistência à tração e resistência à compressão, ok? Onde a argamassa que foi aquecida a 400 graus, houve a resistência residual à tração ficou em 39%, enquanto a resistência à compressão em 56,6%. Já o aquecimento a 900 graus, a argamassa não teve nenhuma resistência. Verifica-se então que a resistência a argamassas é mais sensível comparada à resistência de argamassa somente de cimento e areia. Em relação aos prismas cerâmicos, a queda de resistência foi menor comparado às argamassas, uma vez que os prismas cerâmicos têm uma menor exposição da argamassa e também devido ao efeito favorável do confinamento. Para 400 graus, a resistência residual ficou em 73%, e já para 900 graus, a resistência residual ficou em 48,7%. Em relação às paredes, a tensão de ruptura da parede na temperatura ambiente foi de 3,77 MPa, já a 900 graus a tensão de ruptura foi de 2,5 MPa, então a resistência residual para esta parede aquecida ficou em 66,3%. Houve uma queda de resistência inferior comparada aos prismas à mesma temperatura, onde os motivos menciona-se que os possíveis motivos são o efeito favorável do confinamento nos blocos e a degradação da argamassa ocorrer somente em uma das faces. Então, em relação às considerações finais, a redução da resistência devido ao aquecimento foi maior para as argamassas comparado ao prisma cerâmico. A resistência da parede a 900 graus foi da ordem de 66% em relação à temperatura ambiente. A tensão de ruptura foi próxima à tensão média dos prismas, ao mesmo patamar de temperatura, e menciona-se se necessário maiores estudos para confirmar esta tendência. Aqui apresento as bibliografias consultadas, utilizadas no presente trabalho, e agradeço aí a atenção de todos os participantes.